Unidos aqui mais uma vez, eu, Robson, professor Oswaldo Bastos e professor Fred Pontes, com mais um hangout da série Revelando, e hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre a ideologia e a lógica do pensamento revolucionário. Mas antes de adentrar o tema, eu queria só avisar aqui para os nossos espectadores que amanhã, terça-feira, dia 20 de setembro, às 22 horas, na TVE Bahia, vai ser transmitido um debate cujo tema foi a Escola Sem Partido, em que um dos participantes do debate foi o professor Oswaldo Bastos. O debate está bastante interessante, eu assisti a gravação e posso dizer a vocês, vale muito a pena assistir. Então, dito isso, vamos passar aqui para o assunto, que é, como eu já havia dito, a ideologia e a lógica do pensamento revolucionário. Então, só para que a gente possa estabelecer o padrão dos outros hangouts, nós vamos ter um tempo médio de 10 minutos para que cada um possa fazer suas considerações a respeito da pauta e vamos alternar a ordem de fala de cada um. Eu queria iniciar pedindo que o professor Fred Pontes fale um pouco do primeiro tópico, que é a ideologia e a interpretação das relações de poder. Eu estou com a palavra, professor. Boa noite, mestre Robson. Boa noite, professor Oswaldo. A maior mente célebre, opressor de professoras comunistas da Bahia. Cumprimentando vocês dois, quero cumprimentar todos que estão nos assistindo, mandar um abraço fraternal para o curso de formação conservadora do Vale do São Francisco, esses jovens brilhantes aqui de Juazeiro e Petrolina, que nos assistem, que fazem um trabalho muito profícuo, desmontando todo esse caráter, né, filosófico, sociológico, da ação concreta dos marxistas. Quero abraçar também com muito carinho o projeto Elo Vida, nossas meninas conservadoras aqui dessas duas cidades, que fazem um trabalho brilhante, indo em loco, em escolas, em creches, em igrejas, para tratar de temas inerentes às mulheres, né? Somos todos cristãos, com fé em Deus, estamos juntos mais uma vez, muito obrigado. Bom, tratar da mentalidade revolucionária não é uma coisa simples, mas é muito importante que façamos isso agora. Porque essa mentalidade revolucionária, ela se divide basicamente aí em quatro pequenos tópicos. Eu queria descrever só um pouquinho aqui para ambientar as pessoas que estão assistindo nesse tema, que é ainda tão escondido, e evidentemente, nas escolas, universidades, na mídia brasileira, na cultura brasileira como um todo. Então, todo revolucionário, ele tem na sua cabeça uma inversão da percepção do tempo que é incrível. Por exemplo, as pessoas normais, como nós aqui e todos que estão nos assistindo, fora os socialistas, consideram que o passado é algo imutável. Evidentemente. Se você for estabelecer uma linha temporal, nós vamos chegar aonde? Nós vamos chegar indo para trás, nós vamos chegar na origem do mundo, do tempo, das espécies. O presente é o presente que eu diria, é o presente da existência das nossas vidas, partindo da observação individual. E o futuro é algo que nós não sabemos o que será, porque é evidente nós não sabemos nem até quando estaremos vivos. Então, partindo dessas premissas, o futuro é algo hipotético, é contingente. O futuro pode ser de uma forma ou pode ser de outra. Mas na cabeça dos revolucionários, não é isso que funciona, porque para eles o passado é mutável. Através, tá certo, da reinterpretação da história, eles mudam o passado e observam o futuro como algo que vai acontecer fatalmente, é uma verdade absoluta. Esse futuro de igualdade, de fraternidade. Essa inversão é cruel porque, por exemplo, é através dessa inversão da mentalidade revolucionária que o fascismo e o nazismo viraram na cabeça deles, e hoje em quase todo o establishment da cultura brasileira, movimentos de direita.
através também dessa inversão da percepção do tempo, para esses senhores, que a Contra-Revolução de 64, ela era uma coisa de direita, quando objetivamente não era completamente de direita, até porque criar 200 estatais não é uma coisa que um Estado liberal venha fazer. Só quero dar esse exemplo para que fique bem claro sobre o que eu estou falando. A segunda característica muito presente, sempre presente na mentalidade revolucionária, é a inversão da moral. Todo revolucionário, ele se acredita isento do mal. Ele não compreende o mal, ele não entende o mal. Mais adiante, eu vou descrever isso como o professor Andrew Lobachevsky, o psiquiatra polonês, escreveu no seu livro Panorologia. Mas para o ente revolucionário, o homem que tem essa mentalidade, ele sofre de uma inversão moral muito grande. Por quê? Porque se eles estão buscando o futuro de certeza, o futuro da igualdade, o futuro da fraternidade, e esse futuro na mente deles é uma coisa concreta, eles não podem ser julgados pelos paradigmas do presente. Eles estão acima desse processo inteiro. Vocês estão me entendendo direito? Sim, a moral sim. para esses senhores é inversa do que é para nós. Nós vivemos sobre regras morais, condutas éticas, condutas morais, todas advindas da religião judaico-cristã, do direito romano, da filosofia grega. Mas para esses senhores, isso não existe. Eles não estão vinculados ao passado, eles estão na busca incessante do futuro hipotético. Partindo desse pressuposto, tudo que eles fizerem para conseguir chegar até lá está muito bem posto, porque eles querem levar toda a sociedade ao bem comum. Essa é a segunda característica. A terceira característica é a inversão da lógica entre a verdade e a falsidade. Por exemplo, na concepção comum da humanidade, verdade é aquilo que pode ser verificado. Por exemplo, eu estou gripado. Estou gripado aqui e aparece um comercial na televisão indicando um remédio. Qual é o fato da lógica, da verdade nisso? Eu vou na farmácia, compro o remédio, tomo o remédio e fico bom. Então, veja, a verdade só pode ser atestada no mundo real. Ela não pode ser verificada fora do mundo real. E os revolucionários invertem isso. Eles invertem. Para o revolucionário, o critério da verdade é a revelação final, no sentido inteiro de um processo histórico. E qual é a verdade? A sociedade justa que o movimento revolucionário criou, essa é a única verdade. Mais uma vez, a verdade para o revolucionário, ela não está no presente atomístico das suas vidas, nem no decurso da história. Que é preciso entender isso. O movimento revolucionário é um processo que começou em dado ponto da história e que está aqui até hoje. Então, essa é a terceira característica das mentes revolucionárias. E a última característica, para terminar, é a inversão de sujeito e objeto. Isso é uma das piores coisas que existem. Sabe por quê? Porque a culpa dos atos de horror causados pela mente revolucionária é sempre das vítimas. Quer dizer, eu, você, Robson, professor Oswaldo, nós não queremos o futuro de bondade, de fraternidade de Che Guevara, de Stalin, de Lenin, de Mao Tse Tung, de Hitler, de todos esses rapazes, de Lula, do Foro de São Paulo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos ser sentenciados pelo Tribunal Revolucionário e nós seremos, então, causadores de nossa própria morte. É como se nós nos suicidássemos. É como se a pessoa que não concorda com o movimento revolucionário, ela se suicide. Por exemplo, tem uma passagem que é incrível. Che Guevara dizia assim, poxa, mas como é que pode, né? Nós fomos forçados a matar aquele sujeito. Eu me sinto tão mal fazendo isso. Imagina que deitou na cabeça de Che Guevara. Era o sujeito que não concordava com ele, com a beleza da revolução, se insurgia contra, e ele tinha lá que matar o sujeito. Então, essas 4 características, elas aparecem de maneira permanente
permanente. Isso misturado às ideologias que esses senhores criaram através dos tempos para, como dizia Napoleão Bonaparte, a ideologia é um vestido de ideias. Então, eu vou explicar também adiante que, num tópico entre ideologia e mito criador, mito fundante, a distinção disso, e vou tratar desse troço de ideologia. A ideologia é a coisa mais idiota que existe. Toda ideologia em si, ela retroalimenta uma falsidade e ela é fundada por uma mentira. A incapacidade dos homens de observar a realidade da maneira que ela se coloca é que as mentes criam ideologias para falsear a realidade. Mas, bom, esse primeiro ponto, eu creio que tenho explicado, são esses 4 pontos e esse vestido de ideias que dão causa e consequência à mente revolucionária. Então, pode dar continuidade agora. Oi? Como foi, Robson? Não ouvi, cortou aqui. Professor Oswaldo? Cortou. Professor Oswaldo, Está me ouvindo? Sou eu? Quem? Eu disse que agora o senhor já pode iniciar, se já concluiu. Bem, você está me ouvindo bem aí? Está me ouvindo bem, Fred? Tudo ótimo, está excelente. E você, Robson? Tá, a conexão está normal, está estável. Também, está tudo ok. Eu queria fazer Só fala que eu queria fazer uma abordagem que, na verdade, ela complementa a conexão. a abordagem feita por Fred. Né? Como eu tenho muito esse gosto pelo estudo do pensamento moderno e pós-moderno, seguir essa tradição, acompanhar, tentar entender. Como eu tenho salientado muito nos meus vídeos, no meu canal, Seminário Crítica e Crise, eu tenho uma preocupação muito grande com a chamada questão teológica, que nos livros brasileiros simplesmente desapareceu. Né? Ou seja, no pensamento, nos livros brasileiros, não aparecem as grandes discussões teológicas que fundamentaram o aparecimento, o desenvolvimento do chamado pensamento moderno, da chamada filosofia moderna. Isso é uma coisa que vem me preocupando muito e eu venho tentando compensar dentro das minhas humildes possibilidades com os meus alunos, nas minhas palestras, vídeos, etc. Né? Daí começa que a ideologia, apesar de ela ter um momento certo para nascer enquanto termo, né? O de Tracy, no século XVIII, o iluminista, ele cria esse termo, usa esse termo no sentido iluminista, tem toda aquela tendência de se tentar alcançar o conhecimento, há toda aquela tendência de por que o homem conhece, como o homem conhece. Né? Uma resposta, inclusive, uma questão, inclusive, que Kant vai dar uma resposta, digamos, supostamente definitiva para o pensamento moderno iluminista, né? Mas que não é uma questão de Kant e que perpassa todo o período moderno, pelo menos desde o Renascimento. E aí nós podemos falar do surgimento de uma ideologia, do surgimento de uma linguagem, de uma interpretação supostamente laica, que tenta afastar a interpretação bíblica, né? E trazer respostas para questões teológicas que, enquanto estavam na Idade Média, estariam supostamente respondidas. Né? E a partir daí, o antropocentrismo renascentista ele tenta encontrar novas respostas. Isso só vai se dar realmente entre o século XVII, XVIII e XIX, aonde nós podemos falar de uma ideologia e de todas as polêmicas que o termo ideologia acarreta. Né? A princípio, o de Tracy, ele tenta trazer a concepção de ideologia como uma espécie de ciência do conhecimento, né? Uma espécie de ciência do saber. Faz parte, como eu disse antes, dessa tendência do homem entender e compreender o que entende.
Porque antes o entendimento seria dado pelo Espírito Santo. Na medida em que o pensamento moderno se afasta dos preceitos bíblicos, algumas questões ficam sem respostas. O entendimento, por exemplo, o conhecer, o que é conhecer, é uma delas. Então, nesse sentido, a ideologia ela não nasce com o sentido de uma mentira. Ela não nasce com o sentido de um falseamento da realidade. Esse processo de falseamento da realidade se dá exatamente na relação entre o de Tracy, né, e o Napoleão. Eu não posso me estender muito agora no nosso tempo, mas o Napoleão, quando ele instaura a sua autocracia, digamos assim, né, ele dá para alguns representantes do movimento feminista determinado cargo de destaque, entre eles de Tracy e os seus discípulos. Mas logo ele começa a desconfiar de Tracy e os seus discípulos, e a partir daí ele começa a fazer uma campanha no sentido pejorativo acerca da ideologia. E a partir de então a ideologia passa a ter um sentido negativo, né? É o Napoleão que classifica a ideologia como uma metafísica obscura. A ideologia deixa de ser mais uma tentativa de compreender o conhecimento, né? De se chegar a uma verdade, Fred, como você muito bem falou, de chegar a uma constatação, né? Para se tornar um discurso falacioso. O Sr. Karl Marx e o Sr. Friedrich Engels, eles possuem um papel muito importante nisso, porque na sua relação com tanto o hegelianismo de esquerda quanto o hegelianismo de direita, e é bom lembrar que o Karl Marx e o Friedrich Engels, eles namoram o hegelianismo de esquerda, né? Se inspiram em contestam Bauer, né? Mas logo eles vão se afastar, por isso o livro Ideologia Alemã, eles vão se afastar desse hegelianismo, porque, segundo eles, esse hegelianismo ele teria dois problemas. Primeiro, porque, segundo o próprio Karl Marx, a ideia de Hegel de transmutar através das ideias, e isso está muito claro nos hegelianos, na juventude hegeliana, tanto de direita quanto de esquerda, isso seria uma ideia, segundo o Sr. Karl Marx, seria uma ideia falida, uma ideia errônea. E, além disso, a ideia também de que eles estariam fazendo uma crítica à realidade existente, segundo o Sr. Karl Marx, seria uma crítica falsa, porque, na verdade, eles estariam fazendo uma crítica, mas essa crítica não estaria levando a uma transformação. Daí porque o Sr. Karl Marx, ele pega, na verdade, o sentido pejorativo de ideologia de Napoleão e traz para o conjunto da teoria dele, da teoria comunista, socialista comunista, e passa a adotar, a associar a ideologia a algo pejorativo. E, particularmente, no momento em que ele aplica a dialética hegeliana no sentido invertido, de um idealismo para o materialismo, essa ideologia passaria a ser um elemento fundamental da superestrutura, criado, por sua vez, por uma classe dominante que faria com que o sistema capitalista existisse e o trabalhador alienado servisse a esse sistema capitalista. Hoje, essa transformação do conceito de ideologia é muito importante, no meu entendimento, porque é a partir daí que a ideologia passa a ter definitivamente o sentido de um discurso falseador da realidade. Por quê? Porque na medida que o Sr. Karl Marx, aparentemente, ele contesta, né? Ele é como se ele contesta, ele apoia o sentido dado por Napoleão, e ele trata o saber dele como uma nova ciência. Ele afirma isso, né? Na introdução à crítica da economia política, ele diz, né,
Se existe pobreza, não venha me dizer que é um castigo de Deus. Se existe pobreza, existe a exploração de uma classe por outra. Existe uma ciência que explica isso, e essa ciência é a minha. Quer dizer, ele trata o falseamento do senhor Karl Marx, chega a tal ponto, trata a ideologia dele como uma ciência. Mistura entre Três e Napoleão e traz uma concepção nova de ideologia que não havia até então. Ele mistura o sentido negativo da ideologia com o sentido positivo, porque de Três se pensava na ideologia como uma ciência em busca do conhecimento, e Napoleão aqui desfaz isso. O seu Karl Marx ele traz de novo o sentido de ciência de Três, mas associando o sentido negativo à ideologia do outro. No contexto revolucionário, isso se encaixa muito bem quando é aplicada a dialética. Quer dizer, o meu saber revolucionário é o verdadeiro. O seu saber da tese, da afirmação, ele é alienado. Isso justifica que eu, revolucionário, estou em tudo me xingar para lhe desalienar ou destruir você, que representa essa sociedade burguesa, essa classe dominante, etc, etc. Para chegar a um comunismo terreno, né, que seria inverso à ideia bíblica do paraíso transcendental. Então, o raciocínio revolucionário, ele trabalha todo baseado em duas dimensões a partir da ideologia. A partir de um conhecimento, de uma construção de um conhecimento falso da realidade, de uma montagem falsa da realidade, isso está muito claro para mim, um dos maiores exemplos do pensamento ocidental. Chama-se a obra do senhor Michel Foucault, né? O conceito de episteme de Foucault, onde ele fala mesmo, vamos recortar, remontar e dar sentido ao que a gente quer para alcançar o objetivo. Não existe, para mim, maior representante desse falseamento da realidade, no sentido ideológico, que o senhor Foucault. Então, a partir da ideologia, o revolucionário ele vai aplicar a dialética para conseguir o revolucionário. Revolução significa inversão. Revolução, como eu tenho até explicado em alguns outros vídeos, a revolução é um conceito da astrologia que migra para a política entre o século XVII e XVIII, coincidentemente junto com o próprio aparecimento do conceito, mas traz o mesmo significado. A inversão dos astros, né? Na política, a inversão de um mundo em busca do outro mundo. Então, por isso que sempre a revolução está ligada à ideia de inversão. E como fazer essa inversão? Através da dialética. Mas como justificar essa inversão através da dialética? Através do fato. Em rápida síntese, eu espero que os nossos ouvintes levem isso em consideração, em rápida síntese, para mim estaria aí o que eu poderia chamar de uma lógica do pensamento revolucionário. É isso que eu queria falar. Ok, professor, obrigado. Então, agora eu vou passar para o segundo tópico, e como a gente costuma fazer, eu vou inverter a ordem. Eu vou começar com o professor Oswaldo, e em seguida eu passo a palavra para o professor Fred. Esse segundo tópico, eu queria que a abordagem fosse voltada assim, para a ideologia, no que diz respeito à revolução e dialética. Professor Oswaldo, o senhor tem 10 minutos, em média, para fazer a sua explanação. Complemento um pouco o mente. No sentido, o que nós temos tratado muito, e outros professores também, principalmente no YouTube, o próprio Olavo de Carvalho, o Paulo Ricardo, é muito importante nós tomarmos como referência a escola de Frankfurt. Né? Existe uma outra escola também muito pouco comentada, que é a escola de Budapeste,
pensamento do Jorge Lucas, ou Lukács, a depender de como se interprete. Mas, de fato, a escola de Frankfurt, ela agrega um conjunto de revolucionários, eu não vou chamar aquilo de filósofos, porque seria, não sei, vamos chamar assim de revolucionários, né? Nós já tratamos disso em outros hangouts. Tem muito trabalho, poucos trabalhos bons publicados no Brasil, mas existem alguns. A escola de Frankfurt, ela é um momento importante para se entender como toda essa tradição moderna que eu e Fred descrevemos anteriormente, ela se aglutina, ela se organiza. A escola de Frankfurt, para mim, ela tem esse papel fundamental para criar o que nós podemos chamar de um neomarxismo, né? Ela é um elemento aglutinador, ela é um elemento organizador, ela traz novas reflexões e ela obedece a um apelo que está permanentemente citado, né, nos prefácios do Manifesto Comunista. Exatamente, é um dos poucos apelos que Marx faz aos seus adeptos. No restante, ele só quer que seja adepto. Um dos poucos apelos que ele faz é o comunismo tem que se adaptar, porque senão no manifesto, Engels já escreve sozinho, porque Marx já morreu. Engels repete isso com todas as letras, quase que não copiou, colou. Então você vê que o pessoal está preocupado com isso, porque sabe que qualquer apuração, qualquer reflexão mais profunda, mais sofisticada, levaria necessariamente à derrubada de toda a argumentação comunista. A respeito disso, eu quero só salientar, para não deixar passar em branco, a obra de Max Weber, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo do Sr. Max Weber foi construída para mostrar que a obra do Sr. Karl Marx e do Sr. Engels é um embuste. Max Weber escreve a Ética Protestante, e ele sim, considerado já na época dele, um dos maiores historiadores da Alemanha, da Universidade de Berlim, inclusive, ele escreve a Ética Protestante não por acaso, não porque ele era apenas um historiador. Ele escreve para mostrar, já preocupado com a expansão do comunismo na Europa, ele escreve para mostrar que não havia fundamento teórico, não havia constatar básica do Sr. Marx, do Sr. Engels, de que a história da sociedade humana é a história da luta de classe. A história da sociedade humana seria a história da exploração de uma classe por outra. Por isso que o Sr. Weber, ele vai mostrar, um importante jurista alemão também, ele vai mostrar que nos lugares o trabalho jamais foi visto como forma de exploração, e sim uma forma de reverenciar a Deus. Só isso aí, ele arrebenta a espinha dorsal, a coluna mestra marxista da histórica luta de classe. Então, a partir do momento que ela aparece, faz uma renovação, ela obedece o mandamento que está no manifesto e recria e readapta toda a ideia da dialética, né? E como está lá o Sr. Marcuse, o Sr. Eric Fromm, né? O Sr. Heine, criar novas formas de proletariado, criar novas minorias que pudessem contestar a realidade existente, ou seja, criar novas formas de antítese. Nesse sentido, nós estamos vivenciando hoje ainda os reflexos e, por que não dizer, os aperfeiçoamentos desses ideais revolucionários que foram pela primeira vez experimentados nas famosas revoluções estudantis de 1968. Era isso que eu queria dizer. Obrigado pela sua... Pois não, professor, obrigado pela sua fala. Eu queria passar a palavra agora ao professor Fred. Oswaldo trata brilhantemente, como é de sua praxis, né? Sua praxe, tratar brilhantemente desses temas. Mas eu gostaria de entrar
para tratar desse assunto de ideologia e mentalidade revolucionária e dialética, e lembrar que dois agentes, segundo bem descreveu no seu livro Ponerologia, devemos ler esse livro, fantástico livro, do professor Andrew Lobachevsky. O que é que ele descreve? Lobachevsky foi estudante de psiquiatria, psicologia na Polônia, tomada pelo comunismo. Tá bem? E lá, muitos agentes de influência perpassavam o ambiente acadêmico. Porque, como a Joaldo trata, lembra bem da escola de Frankfurt, essa estratégia advinda de Antônio Gramsci de ocupação de espaço e de alteração da cultura pelos elementos basilares da sociedade, igreja, imprensa e tal, e universidades, escolas, eles já faziam isso na Polônia, lá nos anos 40, O que acontece com isso? Esses agentes de influência começaram a colocar nas universidades, especificamente dessa que nós estamos tratando aqui de psiquiatria, moldes de conduta. Moldes de conduta que você começa a alterar a percepção lógica dessas pessoas. E com isso, o que foi aconteceu lá? Com o passar dos anos, o Dr. Lobachevsky, com muitos dos seus colegas, eles foram estudar isso da forma que eles mais conheciam, que era a forma psiquiátrica dos processos. E então, o que aconteceu com isso? Eles descobriram que numa sociedade existem dois tipos de agentes. Um são os líderes, esses são os psicopatas. Agora, não vamos tratar disso através do senso comum, do que o senso comum trata de psicopata. Nós estamos em outra esfera do conhecimento psicanalítico, inclusive a ponerologia deveria ser, no Brasil, uma cadeira no curso de psiquiatria. Mas, enfim, chegaremos lá, com fé em Deus, com Bolsonaro em 2018, presidente da República. O que acontece com esses líderes psicopatas? O que são esses homens psicopatas? Esses líderes psicopatas, eles são desprovidos de sentimentos morais. Quer dizer, eles não conseguem sentir a diferença entre o bem e o mal. Mas eles sabem que as pessoas sentem essa diferença. Lendo o livro, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos que se você pega uma pessoa comum, uma pessoa sem essa doença mental revolucionária, e apresenta cenas e tal que a emocionem, o que acontece com isso? Essas pessoas reagem, tá certo, nas áreas do cérebro propriamente emocionais. É o que nós conhecemos como empatia. As pessoas se sensibilizam com aquilo. E as áreas do cérebro que são ligadas naquele momento, despertadas, são as emocionais. No psicopata, quando ele está na mesma posição, as áreas que são ativadas nele são da comunicação. Quer dizer, é a fala. É outra coisa, é outro dispositivo psiquiátrico na mente do sujeito. É disparado automaticamente, tá certo? De maneira que o psicopata capta as emoções dos outros, mas capta como um conceito abstrato. Ele não consegue sentir. Ele capta como um conceito abstrato. Daí a facilidade que esse pessoal tem, tá certo? De manipular as emoções dos outros. E o segundo agente desse troço é o epigonato histérico, a militância histérica. Essa que está em todo o canto, que ninguém suporta mais, gaysista, racialista, feminista, o diabo, são esses histéricos. Quem são essas pessoas? Para o senso comum, histérico, quem sai gritando, quem dá show, quem dá espetáculo, mas não é desse tipo de coisa que nós estamos falando. Esses histéricos que nós estamos tratando aqui são pessoas que acreditam no que elas imaginam e no que falam, rapaz, não no que elas veem. Então, veja, o histérico, ele vive no mundo da própria invenção dele. E essa invenção, ela se torna muito mais convincente quando ela não é pessoal, ela é coletiva. Aí é o dado da ideologia que o professor Oswaldo trata. Que a ideologia serve para abarcar uma gama plural muito grande de pessoas. Por exemplo, falamos há hangouts atrás que a direita no Brasil não existe. Continuamos concordando com isso, né? Creio eu. Mas, por exemplo,
Me lembro de um hangout que Lobão estava fazendo colado de Carvalho. Rapaz, os militantes histéricos desses caras, desses socialistas, eles queriam matar Lobão. Lobão vem aí, ele vai destruir com tudo, ele vai impeachment Dilma, ele vai prender Lula. Vocês estão entendendo como é que funciona o negócio? Catapulta a questão da razoabilidade, ela vai para o espaço. Esses caras daqui a pouco, se assistirem esse hangout aqui, imagina, esses caras querem tomar o poder, esse professor Oswaldo quer ser governador da Bahia, esse Fred Pontes, é assim que funciona. É aquela questão que eu vou dar um exemplo aqui agora, concreto, do tal do diretor da UPE, que veio aqui para a UNEB dizer que tinha um grupo de estudantes que queriam tomar o poder, ocupar todos os espaços de poder. Quer dizer, coitado de nós, rapaz, ninguém aqui tem um centavo, todo mundo estuda com esforço retado, eles controlam o establishment do ensino e nós, meros mortais, é que estamos lá para tirar eles de lá, eles vão entrar aqui e destruir tudo. Essa é a mentalidade revolucionária, isso é um inferno. Agora, o professor Oswaldo tratou também de um outro ponto crucial, quando ele trata da religião da igreja. Por exemplo, nós sabemos disso, eu só vou repetir por uma questão de constar. Até o advento dos Estados modernos, as sociedades elas buscavam a salvação, tá certo? No transcendente, em Deus, nas religiões. O que acontece é que depois dos Estados modernos, essa perspectiva das pessoas de atingir, tá certo? Essa mesma característica, ela passou a ser da política. A política substituiu a religião. Isso aqui é incrível que Oswaldo trata também, porque é aquela dualidade interessante, transcendência versus imanência, não é? Para ser Immanuel Kant, ele nas suas críticas, na sua tríade de críticas, o passo a passo que ele faz é interessante, não é? Para ele, o homem que usa a parte cognitiva não consegue aprender a realidade. Ele não controla, não domina a realidade. Então, para Kant, se eu estou aqui olhando agora, estamos olhando para esse livro aqui, eu só estou vendo uma parte do livro. Eu não estou vendo o livro em si. Então, eu não consigo ver o que tem dentro, o que é que está impresso e tal. E aí ele ficou com esse negócio, mas peraí. O cognitivo, então, não me dá a completude das capacidades de compreender as coisas. Mas o que é que me dá? Ele chega na sequência e diz, raciocina, escreve e constata. Quando o homem pensa, ele não consegue aprender a realidade, mas quando ele age, ele consegue aprender a realidade. E está fundado aqui uma das características do materialismo, que Feuerbach pesquisa junto a Kant e passa para Karl Marx, que pesquisou muito nos seus estudos de filosofia. Ele estudou muito Feuerbach. Ele passou 10 anos estudando filosofia, aquele responsável do Karl Marx. E aí, então, o materialismo de Marx advém do materialismo de Kant, que passa por Feuerbach e chega no Marx. Mas só que Marx bebe de outra fonte. Ele bebe de Hegel na sua dialética. Só que para Marx, Hegel, a dialética de Hegel, ainda faz parte do mundo das ideias. Ela não está ainda dentro do materialismo, da ação humana concreta. Marx, então, inverte Hegel, como diz Oswaldo muito bem, e aplica os conceitos hegelianos no que nós conhecemos como materialismo dialético. Tudo é a praxis. A praxis é a ação humana. Então, veja. Mas o problema é que Karl Marx, ele é tão maluco, ele é tão idiota, que a própria ideologia que ele cria, ela já foi invertida tantas vezes, que eu só vou dar um exemplo aqui para vocês tomarem conhecimento. Vocês não sabem, mas para quem está nos assistindo. Tem um pensador chamado Ernesto Laclau. O que foi que Laclau fez nos anos 70? Para Marx, a estrutura, que é a economia e a formação do Estado, tá certo? Quem controla a estrutura
controla a superestrutura, são segmentos da sociedade, escolas, sindicatos, religiões e tudo que tem aqui embaixo. Então, para Marx, o partido que faz a revolução e chega ao poder, ele representa esses segmentos da superestrutura. Como esse troço deu merda em todo lugar da humanidade, o que foi que Ernesto Laclau fez? Ele inverteu completamente essa ideologia marxista. Ele diz assim, peraí, isso está errado. Não, o partido, vou terminar agora, o partido vai criar os segmentos da sociedade que ele vai fomentar, que ele vai dizer que defende. Então, é movimento gaysista, movimento racialista, movimento, todos esses movimentos. Então, por aí, minha gente, evidentemente que uma teoria dessa, que você pode inverter ela completamente enquanto nós chamamos de marxismo, e é só muita dialética cafajeste para que as pessoas continuem acreditando nela. Quem acredita no marxismo dialético toca sorvete na testa. O troço não tem o menor fundamento teórico, é real. Nós precisamos ensinar, professor Oswaldo, como estamos fazendo aqui, como o senhor faz aí, eu faço aqui, e vamos fazer em breve todos juntos, essas coisas todas. Isso é fundamental para sanearmos as inteligências desse país. Pois não, professor Fred, obrigado pela sua fala. Eu queria fazer um comentário rápido aqui, só para lembrar quem está nos assistindo que o blog Boletim da República, que é ligado a esse canal do YouTube que está fazendo a transmissão, nós estamos com a biblioteca digital. Inclusive, esse livro que você mostrou, Cronologia, nós temos a versão em PDF dele lá na biblioteca, para quem quiser ler, fazer o download. Tá? É só entrar na página do blog, que é o boletimdarepublica.blogspot.com, e lá eles vão encontrar o link de acesso da biblioteca digital Professor Olavo de Carvalho. É só clicar na foto de Olavo que vai ter acesso a todo o material que está lá. Tem livros de ciência política, filosofia e livros jurídicos para quem é estudante de direito ou apenas curioso, quer conhecer a área. E essa semana eu vi uma frase que eu achei muito engraçada, até publiquei no meu Facebook. A gente está falando muito hoje em segmentos como o senhor citou muito bem, os gaysistas, as feministas, os abortistas. E aí eu achei interessante porque a frase dizia o seguinte: com tanto abortista no mundo, a mãe de Karl Marx não podia ter abortado ele? Ô, Robson, se vocês me permitirem 2 minutos, eu queria contar um fato que aconteceu conosco aqui essa semana em Juazeiro. Eu posso contar rapidamente? Pode, sim, pode. Pode, professor Oswaldo? Claro. Nós estávamos num debate no Facebook, numa contenda, uma arenga contra essa militância abortista, gaysista e tal. E lá surgiu uma menina, uma jovem, que, não satisfeita com nossa defesa qualificada e tal das questões, primeiro se declarou abortista. Francamente, abertamente escreveu lá. Segundo, me convidou para fumar com ela, para que eu ficasse supostamente mais relaxado. Terceiro, desceu a ripa nas religiões. E quarto, assumiu que era lésbica. Então, na cabeça desse pessoal, ela deve ser uma minoria qualificada. Vendo tudo isso, o que foi que eu escrevi para essa menina? Eu disse, minha amiga, primeiro, você se apaixone por um homem. Depois você engravide. Depois você aborta. Que eu vou lhe visitar na cadeia e vou morrer de rir de sua cara. Quer dizer, aí prestaram uma queixa contra mim. Imagina o que é isso. Eu estou defendendo a vida, sou contra a liberação das drogas, prestaram uma queixa contra mim. Agora, o que foi? Veja o que é a dialética perversa, Oswaldo. Se a moça se diz lésbica, eu pedi que ela se apaixonasse por um homem primeiro, porque lésbica não faz filho. Como é isso? Inseminação artificial, só se for. Ela primeiro se apaixona por um cara, depois ela engravida. Como ela é abortista, ela então abortará. Como o aborto no Brasil ainda é crime, ela será presa. Agora me conte isso. Eu vou perguntar ao delegado quem é o traficante. Você está me entendendo? Doutor, quem é o traficante? Por exemplo,
Se ela está dizendo que fuma maconha, joga fuma maconha, ou ela planta a maconha na casa dela e não planta, que eu conheço a família de bem, ou então o traficante é que vende. Veja como são as coisas. Que mentalidade ridícula, rapaz. Que coisa Quer dizer, impressionante. a criatura é ateia, maconheira, abortista e homossexual. O que está faltando Eu aí? Me posso ser diga. denunciado, rapaz. É um inferno. Quer outro aqui rapidinho? Um jovem amigo nosso chamado Herpo. Esse caso foi grave. Muito grave. O ator lá morreu, né? O ator morreu. Sim. Negócio de afogamento, não sei o que diabo foi. E Herpo escreveu no Facebook, 18 anos, 19 anos, escreveu no Facebook dele, fazendo uma analogia. Ele é muito sarcástico. Disse que então, para concluir o pensamento ligeiro, seria bom que o Rio também morresse. O Rio São Francisco. Nós estamos aqui, tem o Rio São Francisco. Então, pronto, que bom. Se vocês pensarem assim, então, o Rio São Francisco tem que morrer. Rapaz, ameaçaram esse menino de morte. Esse menino teve para a delegacia prestar queixa contra a ameaça de morte, Oswaldo. Rapaz, centenas de pessoas queriam matar, declarando isso no Facebook. Eu disse a ele, vá na rádio aí de Petrolina e diga assim, olha, eu vou processar a Secretaria Municipal de Educação, porque vocês não compreendem uma analogia. Vocês são todos analfabetos e acabou. A coisa está muito acesa, rapaz. Mas vamos prosseguir. Muito obrigado pela parte. Como a gente estava falando antes da ideologia no que diz respeito à dialética e à revolução, eu quero finalizar esse hangout de hoje com o último tópico, e aí eu vou inverter novamente a ordem. Quem vai iniciar falando é o professor Fred, o professor Oswaldo finaliza, que é a ideologia no que diz respeito à dialética da educação. Seria a ideologia, educação e dialética. Exato. Professor Fred, inicie. Bom, na verdade, esse tripé, eles se conjuminam e terminam virando uma coisa só dentro da dialética desses caras. Porque são elementos convergentes que ali vão transformando a sociedade. Com isso, o que é que nós temos? Nós temos um Paulo Freireanismo, um desconstrucionismo, a lá seu Derrida, todas as destruições que passam pela língua, que chegam até o comportamento humano. Evidentemente, se as palavras elas perdem o sentido, a mente humana não consegue se nortear dentro das simbologias que os olhos enxergam. Se há uma transformação dos símbolos e a escrita é um símbolo, é uma forma de simbologia, você vai simplesmente destruindo a capacidade das pessoas de perceber, de raciocinar. Por exemplo, um intelectual, um homem de leitura, ele deve ter por aí umas 450, 460 palavras no seu vocabulário dentro da sua cabeça. Uma pessoa do senso comum tem umas 60, 70, 80 palavras. Agora vocês me contem, como é que um ser humano desse consegue compreender nada? Ele não consegue ler. Se ele não, que as palavras têm sentido objetivo. Então, se o cara não sabe o que é, por exemplo, prefácio, ele vai ler essa palavra, não sabe o que é, e vai ler outras que não sabe, e na conjuminação disso tudo, ele vai terminar sem compreender. Agora, passando para a ideologia, por que é que se faz isso? Isso se faz por um conceito de tomada de poder. Essas ideologias são feitas por isso, para uniformizarem o pensamento dentro de uma teorética gramsciana de tomada do poder real. Porque se vocês forem ler o livro do Bertrand Juvenel, O Poder, nós vamos ver lá algumas espécies de poder. Mas tipos de poder, nós temos dois muito importantes, que é o poder real, tá certo? E o poder, me parece que... Bom, mas o poder real é o poder das massas, é o poder do povo, tá certo? E o poder oficial é o poder da escrita. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que é isso aqui. Collor de Mello tinha o poder real. Ele foi eleito presidente da República, mas ele não tinha... Desculpa, ele tinha o poder oficial, mas ele não tinha o poder real. Quem detinha o poder real já era esquerdalhada desde lá do final
dos anos 80 e início dos anos 90, já com universidades aparelhadas ideologicamente, já com universidades ideologicamente, com imprensa, com o diabo. Então, o poder real naquele momento, ele destituiu o poder oficial. É incrível como no Brasil as pessoas acham que dinheiro é poder. Eu não consigo entender o que é isso. Porque objetivamente não é. E eu vou explicar aqui por quê. Se vocês pegarem um cara milionário andando na rua e um menino de rua botar um revólver na cara dele, quem é que tem o poder nesse momento? É quem, evidentemente, está com arma na cabeça do outro que detém o poder. Os milhões, trilhões do cara não valem absolutamente nada. Porque quem detém o poder, e o maior poder que existe, segundo Bertrand, é o poder das armas, é o poder de você tirar a vida do outro. É o Estado armado, que totalitário se chegar a ser, tem o poder nas mãos de controlar o povo. Então, nesse momento, o poder oficial controla o poder real. Só é possível o poder real, oficial controlar o poder real através exatamente do totalitarismo. Porque na democracia isso não existe. A democracia é exatamente o epicentro do poder, tá certo? Real. Isso é que funciona. Para brasileiro, dinheiro é uma espécie de poder, e não é. Dinheiro é uma ferramenta para você conquistar o poder. É muito simples entender isso. O que é o dinheiro? O dinheiro, eu tenho uma nota aqui, uma nota de R$1. O que é essa nota de R$1? Muita gente vai pensar que isso é um elemento do mundo econômico, mas isso não é. O dinheiro é uma característica do mundo jurídico. Porque o que é o dinheiro? O dinheiro é uma garantia jurídica, rapaz, que o Estado armado dá para a pessoa, determina, ó, com R$1 você vai comprar uma bala, com R$5 você compra 5 balas, com R$1.000 você compra uma bolsa chique. Então, o brasileiro não entende. E tudo isso foi feito de uma maneira ideológica, de conspurcação das inteligências, para que se chegue a isso. Por exemplo, o mito fundador. O mito fundador da humanidade ocidental é a Bíblia. Então, como é que nós chegamos nesse princípio de hoje? É candomblé para um lado, é umbanda para outro, é islamismo para o outro. Quer dizer, isso é um inferno, as pessoas não conseguem mais raciocinar. Quer dizer, elas misturam ideologia com mito fundador. Acontece o inferno. Isso, e quando eu falo isso, eu não estou falando de militante. O militante não sabe nem o que eu estou falando. Militante nunca nem ouviu o que é mito fundador. Se você falar para um cara desse mito fundador, ele não sabe nem o que é mito, nem o que é fundador. Eu estou tratando aqui, são dos próceres professores analfabetos funcionais que já foram todos distorcidos por desconstrucionismos, por relativismos e tais, que eles já foram educados assim, estão educando gerações assim. É por isso que a escola sem partido é tão importante. Né? Eu queria, antes de concluir esse troço, pedir a vocês que nós fizéssemos só um apêndicezinho no final, para nós tratarmos um pouquinho mais de escola sem partido. Foi sugestão do professor Oswaldo, e que eu me sinto realmente muito, muito interessado em bater mais um papinho sobre o Escola Sem Partido, porque esse é o tema da atualidade, esse é o tema da modernidade, esse é o tema que, mesmo com suas características antagônicas, existem algumas, ele é o que há ainda hoje como cavalo de batalha para nós podermos nos movimentar dentro da sociedade e resistir, não é? E o conhecimento em si é uma grande ferramenta, mas ações legiferantes no ordenamento são, evidentemente, ferramentas importantes da atuação concreta. E nós temos que entender o que mais a ideologia desses caras querem é que nós combatemos ideias. Não se combate ideias, senhores. Se combatem pessoas. Pessoas, tá certo? Porque não é a ideia que senta na cadeira, não é a ideia que, pega a caneta, não é a ideia que mente e fala o que quiser para os outros. São as pessoas. Nunca se esqueçam disso, todos que estão me ouvindo aqui. Nunca façam uma manifestação pró-paz ou contra a corrupção. Senhores, a corrupção não é nada. A corrupção é um ente abstrato que precisa da ação humana para se tornar concreta. Tá bem? Então, para concluir, fechar essa participação aqui, eu quero dizer uma coisa. Conservadorismo não é ideologia. Capitalismo não é ideologia. Tá certo? Essas duas coisas não são ideologias. Não são. O capitalismo é um sistema de normas e regras. Não é um sistema de ideias. Não é um sistema de ideias.
Qualquer pessoa que disser que conservadorismo e capitalismo são ideologias não compreende, na essência, do que estão falando. Não sabem distinguir conceitos, normas e regras, gerais ou específicas, um vestido, tá certo, de ideias para transformar a realidade concreta. É isso aí, minha gente. Pois não, professor Fred. Professor Oswaldo, o senhor tem a palavra para a gente finalizar esse tópico e aí vamos abrir espaço para a Escola Sem Partido. Vocês estão me ouvindo bem? Tá Sim. ótimo, Oswaldo. Então vamos lá. Eu queria, complementando a fala do Fred, eu queria retomar um ponto que ele colocou anteriormente sobre a questão da racionalização. A dialética, quando ela é aplicada ao ensino e da aplicação de teorias mais nefastas que apareceram na história da humanidade, em termos de uma suposta pedagogia, que é a pedagogia do Paulo Freire, quando uma das coisas mais nefastas que apareceu, mais destruidoras que apareceram na face da humanidade, exatamente porque nós temos duas dimensões no nosso cérebro. Nós temos a dimensão associativa, que é uma dimensão ligada ao nosso lado ancestral, e temos a dimensão cognitiva, que é o nosso lado do raciocínio, que é ligado ao nosso desenvolvimento enquanto seres humanos, animais, na evolução das espécies, né? Mais recente. A dialética, ela trabalha com o nosso lado mais primitivo, o nosso lado mais ancestral, o nosso lado mais associativo. Daí porque, num ambiente de pouca cultura, é fácil associar Bolsonaro ao torturador. Porque se eu não estudei, não estudo e não vou estudar, o meu professor também não, mas ele passa o tempo todo me dizendo que Bolsonaro é torturador, o meu cérebro, que não tem nenhum lastro cultural e já atrofiou a capacidade cognitiva, ou seja, a capacidade de raciocinar e até mesmo o estímulo à pesquisa, eu vou logo entender rapidamente, por uma questão até de conforto, tá? Que Bolsonaro é torturador. Eu não vou estabelecer nenhum outro tipo de raciocínio. Eu só vou estabelecer associações. Então, a partir daí você vê, por exemplo, a questão do golpe. Tirar a Dilma do poder é golpe. Tirar a Dilma do poder é golpe. Tirar do poder é golpe. Quer dizer, eu não entendo nada de orçamento público, eu não entendo nada de responsabilidade fiscal, eu não entendo nada de contabilidade pública, mas eu assisti Jornal Nacional, eu assisti o SBT, eu assisti a série de telejornais que me disseram que o que está acontecendo com o Dilma é um golpe. Então, eu associo o que está acontecendo a um golpe e a partir daí eu vou estabelecer todo o meu raciocínio, assim, toda a minha interpretação, toda a minha visão de mundo a partir de uma associação. O papel de Paulo Freire tem fundamental importância porque ele tira a leitura da sala de aula. Paulo Freire é muito claro, só cabe a leitura se for leitura revolucionária. Qualquer outra leitura é uma alienação. Paulo Freire leva as últimas consequências, o conceito de esclarecimento de Adorno, e é um pouco até de uma imitação do conceito de esclarecimento de Kant, né? Não exatamente igual, mas para Kant o esclarecimento era sair da menoridade, daquela obscuridade do conhecimento religioso, de uma vida influenciada pela religião. Ele deixa isso muito claro no texto dele, ao falar o iluminismo. A escola de Frankfurt leva a esse conceito de esclarecimento de Kant às últimas consequências associadas ao marxismo. Nesse sentido, se distancia do conceito de esclarecimento de Kant, mas traz também a ideia de que esclarecimento não está correlacionado com o conhecimento passado erudito. Então, eles roubam o conhecimento, a ideia de esclarecimento de Kant no sentido marxista. E, na verdade,
verdade, isso aplicar em sala de aula significa dizer o seguinte: quanto mais ignorante, mais esclarecido você é. Ou seja, ser esclarecido não está alienado pela cultura erudita. Cultura erudita é essa que estaria associada à ideia de alienação. Isso é um genocídio psicológico, é um genocídio cognitivo, porque o professor, ao praticar este ato em sala de aula, ele está arrebentando gerações e gerações de jovens, adultos, que hoje também nas salas de aula, terceiro grau, as salas de aula são muito heterogêneas em todos os sentidos, está arrebentando gerações e gerações e privando essas pessoas de terem um raciocínio elementar e uma curiosidade elementar na busca do conhecimento, na busca do aprender mais. Eu acho que o ambiente brasileiro favoreceu muito isso, particularmente a universidade, porque a universidade brasileira ela nasce com o marxismo. A USP chama quem? Aquela tragédia epistemológica para colaborar para construir a USP. A universidade brasileira nasce encharcada de capitalismo. Ela nasce encharcada de capitalismo a tal sorte que nem os capitalistas mais conseguem entender e perceber que eles são marxistas. Desculpe, eu falei capitalismo, eu queria falar marxismo, desculpe. Eles nascem de tal forma encharcados de marxismo que eles nem conseguem perceber que eles estão encharcados de marxismo. Então, qual o nome? Ao invés de marxismo, você falar progressista, eles não conseguem mais localizar mais nada. Interpretação progressista da Constituição. Ora, meu filho, você está falando da interpretação comunista da Constituição. Claro. Você não consegue identificar isso, então você é um ser que difere muito pouco do macaco. Você está realmente um primo do macaco. Entendeu? Porque você só está associando o chimpanzé, pode associar também. Entendeu? A diferença entre o indivíduo que só consegue fazer associações para o chimpanzé é muito pouco. É muito pouco. Tirando uma cara feia, uma cara mais bonita, é muito pouco. Em termos evolutivos, em termos de cérebro, é Homo sapiens. A grande diferença dos nossos primos chimpanzés foi exatamente que nós tivemos um ancestral comum, como disse Darwin, e nós desenvolvemos uma camada cerebral com uma quantidade de neurônios infinitamente maior e que nos deu a capacidade de reflexão. Se nós temos em sala de aula uma pedagogia que nos tira essa capacidade de reflexão, essa pedagogia nos retorna automaticamente ao nível dos símios, ao nível dos chimpanzés, ao nível do animal, literalmente. Entendeu? E por isso que nós, ao fazermos associações, e essas associações sendo contestadas por alguém que tem cultura, nós respondemos também de forma instintiva, tal como o animal. Nós respondemos com violência. Nós respondemos com agressão. Nós respondemos com cuspes. Nós respondemos dessa forma, porque o nosso animal, o nosso lado, a associação, ela nos acende, nos excita, nos estimula o lado instintivo. Então, eu acho que o animal, vou cuspir você, porque o macaco você está me afrontando. Eu não tenho outra forma de argumentar com você, eu não tenho conhecimento, eu não tenho cultura. Eu vou agir com o meu primo, chimpanzé. Vou cuspir você, bater você, né? Você vai ter que machucar fisicamente. Então, quer dizer, o dano que está sendo causado a essa nação, esse modelo de ensino encharcado de marxismo, né? Onde professores muito mal preparados, professores baseados em mentas. Né? Imagina a diferença de você ter professores americanos e europeus, onde você se matricula na disciplina porque são pesquisadores e você quer acompanhar a pesquisa daquele professor. Aqui você se matricula numa disciplina porque ela tem uma ementa. Não importa quem vai ensinar aquela disciplina. Isso faz uma diferença muito grande. Porque ementa qualquer um pode ensinar.
Agora, professor pesquisador, professor que produz conhecimento, né? Isso é só mesmo para os chamados países desenvolvidos. E olhe lá, impregnado de marxismo, a dialética hoje em dia. A sala de aula termina sendo importante porque, enquanto nós estávamos preocupados com a questão da luta de classe, nós deixamos de observar que Marx já tinha dito: para destruir a sociedade capitalista é preciso suprimir, em determinadas traduções, em outras, abolir a família. E ele vai dizer: para abolir a família, você tem que entrar pela escola. Então, quando nós estávamos nos preocupando com a luta de classe, o momento local, a escola estava sendo aparelhada. Já a partir da própria universidade, que estava preparando guerrilheiros, digamos assim, pedagógicos. Nem é guerrilheiro urbano, nem é guerrilheiro rural. Guerrilheiros pedagógicos que iriam para a sala de aula implantar a dialética, o raciocínio associativo e desestimular os alunos a pesquisarem e estudarem, porque qualquer avançar, qualquer livro, qualquer bom livro, eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: leia Richard Pipers, História da Revolução Russa. Basta você ler um livro, um único bom livro, e você desmonta todo o argumento de todo e qualquer marxista. Leia um único livro, né, de Olavo de Carvalho, aquele que ele tem sobre a Revolução Gramsciana, aquele da capa. Nova Era e a Revolução Cultural. Isso, se você ler aquele livro ali com atenção, você derruba qualquer teoria marxista, entendeu? Uma teoria marxista, ela não se sustenta diante de alguém que tem um mínimo de conhecimento intelectual, o mínimo, leitura de 2 ou 3 livros. Então, quer dizer, termina que nós temos um país que se torna um laboratório. Eu estava me queixando, inclusive, que eu sou muitas vezes obrigado a participar de semanas pedagógicas, e são convidados pedagogos para essas semanas pedagógicas nas instituições que eu ensino, e lá o cara vai me apresentar Vygotsky. Me mostra Vygotsky como sendo o cara que inventou a roda. Eu digo: porra, meu irmão. Entendeu? Eu aí relembro Freud. Eu digo: pô, eu sou neurótico, eu tô achando que o cara tá falando isso para me sacanear, entendeu? Vygotsky era um pedagogo do partido. Ele tinha uma missão: como criar mecanismos para fazer com que os alunos, a nova geração, né, fosse manipulada e aceitasse a ditadura do proletariado. Por isso, uma pedagogia do desenvolvimento. Vygotsky fala isso. Ele fala que quem dita as regras pedagógicas é o cientista. E as pessoas, o pedagogo brasileiro, coloca um cara desse no pedestal, entendeu? Tem alguma coisa errada nisso aí. Muito. O pedagogo, entendeu? Mas tem alguma coisa errada nisso aí. Entendeu? Ou eu estou distorcendo, ou o pedagogo não sabe o que está falando. Passou 3, 4 anos na universidade e não estudou nada. Entendeu como é que é? Tem alguém errado dessa história. Então, quer dizer, nós temos um modelo de ensino preparado exclusivamente para diplomar pessoas ignorantes. Essa é uma realidade infeliz desse país. E como o Olavo de Carvalho bem coloca, né, ter cultura nesse país é motivo de inveja, é motivo de sarcasmo, ser colocado como um indivíduo metido, snob. Na verdade, o professor que tem cultura, ele não faz mais do que a obrigação dele. O professor pesquisador, ele não faz mais do que a obrigação dele, porque faz parte desse processo ele ter conhecimento. Ô, professor Oswaldo, Ícaro Nunes está me perguntando aqui, e tem muito a ver com o que o senhor falou, está me perguntando aqui, o jovem Ícaro Nunes, se tem alguma coisa a ver com esses altos índices de violência nas escolas, tudo que o senhor terminou de descrever, essa mente revolucionária. Ícaro, tem sim. Oswaldo tratou disso, claro, muito bem. Por exemplo, se o ser humano perde as capacidades, sua capacidade cognitiva de compreender e aprender o que o rodeia,
os signos que o rodeiam, todas essas características, ele vai se embrutecer a um ponto que, enfim, quais serão as reações dessas pessoas, não é, Oswaldo? São as reações mais primárias, vai para o primal. Então, é isso tudo mesmo. O que é o sex lib, se não é a junção de Freud com Marx? Quer dizer, tudo isso campeando livremente nas nossas universidades, nas nossas escolas, e agora na primária, não é mais no secundário, já está no primário. As coisas estão todas aí. Vamos nos insurgir contra isso, vamos falar, vamos dizer, avisar, ensinar, porque é isso mesmo, Ícaro. Toda essa violência na sociedade, ela não só é diretamente instigada, como ela é subrepticiamente instigada pelas ideologias que estão nas universidades, como o professor Oswaldo tratou muito bem. E se você me permite, só um complemento aí a esse questionamento do nosso seguidor, que é muito importante. Nós estamos vivenciando agora isso da aplicação da pedagogia de Paulo Freire, que levou para a sala de aula luta de classe. Impressionante, por favor, leiam o Paulo de Marx, juntamente com adaptações iniciadas pelo senhor e Eric Fromm, são adaptações grosseiras. Então, você observa que é uma rebelião sala de aula. O reflexo disso nós estamos vivenciando agora. Robson, professor Oswaldo travou aqui. É isso que eu estava observando também. Eu ia perguntar se você estava ouvindo ele bem, porque eu não consegui ouvi-lo bem, não. Ele deve ter tido alguma queda de sinal e vamos aguardar aqui o retorno dele para poder dar continuidade. Mas você me falou que agora, no final, queria fazer uma parte sobre o Escola Sem Partido. Robson. Então, que você desse início até que o professor retorne, ele tem a oportunidade de falar também. Pronto. Saltando aqui, para não perder muito o nexo do próprio Hangout, só para você ter uma ideia, nos cursos de pedagogia, a cadeira de ética não existe. Quer dizer, nem a ética deturpada marxista os caras querem ensinar. Então, você vai compreender, é preciso liberar todas as sinapses mentais dessas pessoas para que, sem conceitos éticos definidos, o embrutecimento os leve a realmente perspectivas simiescas. Oswaldo trata bem, coisa de macaco mesmo, entendeu? É repetidor, é o papagaio. Sim, As pessoas são assim, um discurso uniforme, essa coisa nojenta. Todo mundo fala a mesma coisa, parece uma coisa... Isso é um horror. E então, o Escola Sem Partido é ainda, mesmo sendo incipiente, é ainda a única iniciativa que nós temos para poder resistir. Professor Oswaldo, está me ouvindo bem? Estou ouvindo agora. Olha, eu estou conversando com o professor Miguel Najib e com sua esposa Ruth. Eu pretendo trazê-los a Juazeiro da Bahia no dia 11 de novembro. Se tudo caminhar como Deus manda, nós teremos Najib aqui em Juazeiro no dia 11 de novembro. Então... Você é um privilegiado. Que é isso. Ô, Fred, como é que a gente pode fazer para ver se ele consegue retornar aqui a Salvador? Porque ele já veio por iniciativa de Alexandre Aleluia. Mas na época a gente não estava com um grupo formado como estava hoje. Exato. Eu lembro que a gente até se encontrou nessa palestra
mas quando ele veio, a gente não tinha um grupo formado como tem hoje, o próprio MEPS Direita Salvador, ele ainda não existia. Então, as pessoas que hoje frequentemente nos assistem nos Hangouts e acompanham nossas publicações, seria interessante que elas pudessem assistir também. E na época a gente não tinha ainda contato com essas pessoas. Sem dúvida. E você tratou aí de coisas fundamentais. Eu não posso esquecer de mandar meu abraço fraternal para o MEPS, para o Direito a Pernambuco, para o Direito a São Paulo, para o Direito a Minas, as pessoas que nos assistem, que nos apoiam, que nos divulgam. Então, professor Oswaldo, de qualquer forma, se vocês não conseguirem levá-lo a Salvador, que eu espero que consigam na sequência, vocês já estão convidados para vir a Juazeiro. Vão ficar bem acolhidos aqui em casa. Vai ser uma honra poder recebê-los na cidade de Juazeiro. A gente faz um hangout com ele, não? Como é? Hangout com ele, não? Dá sim. Dá sim. Isso aí, velho. Vou raciocinar. Vou falar com ele. O professor Oswaldo deu uma boa ideia agora, entendeu? Na impossibilidade dele vir a Salvador, a gente não conseguir viabilizar isso, a gente pode conversar com ele via Hangout. E aqueles que puderem sair daqui de Salvador para ir em Juazeiro, iriam. Eu estou pensando em um formato diferente para a apresentação do professor Najib aqui em Juazeiro, Oswaldo. Porque, por exemplo, uma das coisas que eu pude perceber em todas essas... Mesmo aí com o Alexandre Aleluia lá no hotel, Robson, que nós fomos, por exemplo, tem sempre algumas contraditas, algumas perguntas com muita participação e tal. E mesmo no Congresso Nacional, que tem lá aquelas turmas todas divididas, fazem muito barulho. E o som é muito baixo, assim, muito complicado, e termina atrapalhando a palestra de Najib. Eu estou pensando em colocar Najib aqui na praça, montar um palco na praça, botar um som grande lá. Sim. E ele vai dar palestra na praça para todo mundo assistir. O que é que você acha, Oswaldo? Rapaz, eu acho a ideia boa. Agora, a ideia do Hangout no momento oportuno, né? Porque em uma hora a gente faz um Hangout. Era uma coisa que era registrada, entendeu? Uhum. E a gente teve a condição de difundir isso. Pronto. A questão do Hangout é essa. Nós temos condição de registrar isso em vídeo, como nós temos feito com todas essas filmagens, né? E isso ajudaria a gente difundir essa ideia, entendeu? Sem dúvida. E ele é muito receptivo. Eu acho que a ideia da palestra ao vivo não é incompatível, muito pelo... Uma hora, pô, a gente faz um Hangout e ele faz uma palestra num dia, faz um Hangout no outro, e a gente consegue, imagine, um Hangout com ele cortando a Bahia toda. Entendeu como é que é? É claro, impressionante, né? De pessoas que... Eu estou aqui cometendo uma inconfidência. É uma inconfidência porque não está 100% fechado. Nós estamos ainda discutindo formato. Mas eu já agendei essa data de 11 de novembro com a doutora Ruth, que é a esposa do Miguel Najib. Estou falando aqui em primeira mão para vocês, tá? E, claro, amanhã todos vamos assistir o massacre intelectual, o massacre retórico que nosso Oswaldo destilou em uma subprofessora comunista. Isso é imperdível, rapaz. Vamos todos aqui vibrar em Juazeiro. E quero lembrar também que amanhã começa o curso do professor Olavo de Carvalho, Guerra Cultural. Nós aqui em Juazeiro também estaremos todos ligados nesse curso, que é importante. Mas a participação do professor Oswaldo é simplesmente imperdível. Eu vou te dizer, Fred, eu assisti a gravação, eu posso te dizer o seguinte, ele pegou dois de uma vez só. Um professor também daqui da UFBA, só que o professor é aquele cara assim muito político, e ele também é astuto, né? O cara advogado, experiência em júri. Quando ele viu que o caldo ia entornar para o lado dele, aí o que ele fez? Ficou naquela de dizer que o projeto era inconstitucional. Em alguns momentos ele dava algumas ideias assim, concordando até em parte com o projeto. Mas a professora, tadinha, acho que faltou experiência de debate para ela, ou realmente
o vazio das ideias, mas eu fui cumprimentar ela depois, no final do debate, ela estava com a mão trêmula, rapaz. Eu tenho a impressão que um dia que ela encontrar com o professor Oswaldo na rua, se eles estiverem na mesma calçada, ela atravessa para o outro lado. E ela que atravessa mesmo, porque ela não é besta. Gente, eu queria saber se vocês têm mais alguma consideração a fazer. O professor Oswaldo ainda não falou o comentário dele a respeito do Escola Sem Partido, para que a gente possa ceder o tempo, se ele quiser, e poder encerrar essa transmissão de hoje. Não, como o Hangout se prolongou um pouco, vamos deixar a questão da Escola Sem Partido para o pessoal assistir o TV Debate amanhã, na TVE, às 22 horas, para não tomar muito tempo do pessoal, não ficar muito cansativo. Né? Todo mundo sabe que eu sou a favor do projeto, mas os detalhes, eu acho que se o pessoal assistir lá na TVE, vai ficar esclarecido determinados detalhes sobre a minha percepção sobre a questão. Ótimo. Tudo bem. Então, eu queria agradecer imensamente, mais uma vez, ao professor Fred. Bonita camisa, viu, professor? É que não deu para aparecer completo, isso, mas eu sei que camisa é essa. Eu também percebi isso, viu? Tá vendo aí? O sertão resiste. Eu também percebi isso, viu? Curso de formação conservadora do Vale do São Francisco. Eu também percebi isso, Tranquilo. Então, mais uma vez, Fred, muito obrigado pela sua contribuição aqui conosco. Professor Oswaldo também, muito obrigado pela contribuição, pela participação. Espero que a gente possa fazer em números. Eu queria só dar um recado aqui para o pessoal que está nos assistindo e até para vocês também, que o próximo Hangout, como a gente planejou fazer sempre de 15 em 15 dias, uma segunda-feira sim, outra não, só que de hoje a 15 é o primeiro dia após a eleição municipal. Pois então, rapaz. A gente sabe que algumas pessoas estão trabalhando nas campanhas, Fred está aí trabalhando em campanha em Juazeiro, eu estou, à medida que posso, também dando uma força aqui ao nosso candidato, e então a gente resolveu adiar. E aí vai ser mais um dia de descanso, a gente vai trabalhar durante o dia inteiro no domingo da votação, e a depender do resultado vai ser um dia também de comemoração, né? Então, esse Hangout do dia 3, ele foi já previamente adiado para o dia 10, mas vamos definir ainda o tema. De repente, se for possível, a depender do que a gente for conversando, pode ser até já com o próprio Najib, se assim a gente conseguir, né? E uma outra coisa, Fred, eu vou te sugerir, ver se você consegue verificar a possibilidade, a viabilidade de essa palestra que está pré-agendada para o dia 11, se você consegue transmitir ela ao vivo pelo Facebook. Vai ser transmitida pelo Facebook. Ótimo. É porque no momento que você falou, você não mencionou essa possibilidade, então achei verdade, que você não tinha ainda... Ótimo, então... E quero agradecer também a todos aqueles que nos assistem ao vivo, os fiéis telespectadores, que ainda são poucos, mas em breve serão muitos. É isso aí. Viva a direita! Viva a direita! Viva a direita! Então, um grande abraço para todos vocês e firmes e fortes, resistindo até o próximo Hangout no dia 10. Pronto. Forte abraço, Robson. Forte abraço, Oswaldo. Forte abraço.